Vocês ainda estão aí? Gente, vocês são demais, sério. Achei que depois de tanto tempo, não sei, vocês iam ter me abandonado já, né? Mas pra quem ficou, eu tenho uma historinha pra contar. E eu vou começar ela agora, porque eu tenho que começar ela de algum lugar, né? Há tipo quase 2 anos atrás, por incrível que pareça, já faz esse tempo todo. Enfim, eu fui pra China. Eu fui pra China, mas eu não fui pra China pra passear e eu nem fui pra China pra, sei lá, comprar bugiganga. Eu fui pra China por um motivo muito especial, pra realizar um sonho que eu tinha por muito tempo. E muitos de vocês devem ter visto vídeos dessa época que eu fui pra China, mas eu não contei a história inteira. Naquela época o YouTube não tava nem perto de ser a minha fonte de renda, alguma fonte de renda. E, claro, a vida acontece e as coisas vão passando e eu, sinceramente, eu tenho um problema grave de terminar as coisas, na verdade. Esse que é o problema. Porque a vida acontece e as coisas vão começando a aparecer, coisas no meio do caminho, e aí a gente esquece do resto que aconteceu antes. Mas, ainda bem que eu tenho uma ótima memória. E agora eu vou contar pra vocês como foi o meu trabalho voluntário na China. Nesse vídeo aqui eu já expliquei pra vocês quem eram essas crianças que eu fui ajudar na China. Só que nesse vídeo eu não fazia ideia de quem eram as crianças de verdade. Eu ainda não tinha conhecido as crianças, então eu sabia que elas eram crianças carentes, que tinham sido abandonadas pelos pais, pela necessidade de ir pra cidade grande, trabalhar e tudo mais. Eu sabia de todas essas coisas, mas eu não conhecia nenhuma das crianças. E claro que quando você conhece as pessoas, a sua visão muda totalmente delas. E essas crianças, pra mim, elas deixaram de ser simplesmente crianças abandonadas pra ser aquele menino super inteligente, mas que era um peixinha na sala de aula. Ou aquela menina perfeitinha, que todos os professores amam e que se esforça ao máximo e que não consegue aceitar o fato dela não ter ganhado o desafio. Ou aquele outro garoto super subversivo que só aterroriza sua sala de aula, mas que no final das contas você descobre que foi em quem você mais teve impacto. Eu quero contar aqui pra vocês a minha experiência e tudo que aconteceu naquelas poucas semanas que eu estive lá. Então, pra começar, eu decidi perguntar pro pessoal do Snapchat que perguntas eles teriam pra me fazer, né, como introdução, né, a essa série nova aí, que é antiga, mas é nova. Vamos às perguntas. Então, o Franops, esse é o Snapchat dele, perguntou: o que te levou a fazer esse trabalho voluntário na China? Você sempre quis ou foi uma ideia recente? Eu sempre quis fazer trabalho voluntário desde criança. Sempre, 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 sempre. E eu queria algo que fosse educação. Eu queria algo que fosse bem específico. E eu queria também um trabalho voluntário que fosse organizado. E claro, eu também queria ter a experiência de ir pra outro país fazer isso. Eu escolhi a China porque eu vi que era um país que é similar ao Brasil em várias coisas, tipo desigualdade social que tem lá, e ainda mais porque, por exemplo, para o problema que eu fui tentar ajudar lá na China, que é dessas crianças abandonadas, a quantidade de pessoas que estão nessa situação na China é maior do que a população brasileira. Só pra vocês terem noção. Tem mais gente, tem mais famílias separadas na China do que existem famílias no Brasil, ponto. Então, assim, foi algo que me atraiu muito, também por ser um país totalmente diferente, justamente a diferença que me atraiu. E o que me levou a fazer o trabalho voluntário foi justamente, eu queria ir pra um lugar onde já tivesse algum trabalho voluntário sendo desenvolvido há mais tempo, relacionado a realmente educação, a ensinar, a ser professora em algum lugar, sabe? Eu queria ter essa experiência de professora. O Matheus Castro perguntou: como você encontrou e como você fez pra ingressar nesse grupo de trabalho voluntário? Então, eu busquei na internet sobre isso e eu encontrei a IASEC, que é uma ONG que tem iniciativas de trabalho voluntário no mundo inteiro. Inclusive, um dos meus inscritos me mandou uma mensagem falando que ele tá indo pela IASEC pra América Central construir casas pra pessoas que precisam, e ele é engenheiro civil, então tem tudo a ver. Então, assim, na IASEC tem algum trabalho voluntário que vai ter a ver com você, que vai caber na sua personalidade, sabe?
E aí foi desse jeito mesmo. Eu procurei saber, vi que era o mais confiável, que era o que tinha mais opções, e foi por aí que eu escolhi mesmo. O Matevang perguntou como foi a sua adaptação com a comida chinesa e quais são os hábitos chineses que mais te deixaram chocada. Então, a minha adaptação foi muito boa com a comida, porque eu amei a comida chinesa. Pra mim, os chineses, eles conseguem transformar coisas que eu geralmente não como aqui, tipo legumes, verduras e coisas que eu não gosto muito do gosto mesmo. Eu como muita besteira aqui no Brasil. Eles conseguem transformar essas comidas na coisa mais deliciosa do mundo. Na área rural, a comida que a gente comia era muito simples, mas era feita pelos próprios voluntários chineses, então era uma comida caseira chinesa e não tinha fogão. Então era assim, eu vou mostrar. Era num panelão a lenha. Aí. Gente, eu não sei o que eles faziam com a comida, mas a comida ficava muito gostosa. Eu amei a comida na China. O Jonathanzinho me perguntou quais são, assim, as semelhanças entre os brasileiros e os chineses. Principalmente em relação a essa área rural, essa área mais pobre mesmo. Eu acho que a maior semelhança que eu veria é, tipo, você ser um povo que, apesar das dificuldades, é muito pra cima, feliz e um povo interessado, sabe, em outras culturas. Eu acho que o brasileiro tem essa similaridade, assim, com os chineses, sabe, de quando vem uma pessoa de outra cultura, você fica super interessado, você quer saber, você conversa e vai, chama atenção sempre, né. E também a receptividade. Eu achei os chineses muito receptivos comigo. Eu não sei, outras pessoas têm outras experiências, claro, a China é enorme, então cada área da China vai ter um jeito diferente, mas pelo menos pra onde eu fui, as pessoas eram felizes apesar da pobreza, que nem muitos sempre dizem aqui do Brasil, né, que é um povo feliz apesar da pobreza, das dificuldades. Uma coisa que eu não sentia nos Estados Unidos, por exemplo, as áreas pobres, eu não sentia uma alegria das pessoas, sabe? Eu sentia mais um peso, assim, tipo, quando eu passava por um bairro mais pobre, ou mesmo, não sei, eu sentia um peso nas coisas, e lá era mais assim pra cima, que nem aqui no Brasil, tipo, O Devanil Júnior me fez uma pergunta interessante. Ele perguntou como que o pessoal da área rural, o pessoal, assim, os pais, as crianças, os professores e tudo mais, lidavam com a política, com esse aspecto. E eu vou ser bem sincera, na área rural, eles são bastante alienados. É o que eu senti. Nessas regiões, como a informação não chega da mesma forma como chega em outras regiões, devido à pobreza, devido a diversas questões, devido ao Estado ser tão forte na China, eu acho que eles não têm uma consciência política muito grande. Pelo contrário, eu acho que eles ainda idolatram muitos símbolos políticos que a gente no mundo ocidental talvez não achasse tão legal, entendeu? Por exemplo, eu fui uma vez na casa dos professores. Faltou água na escola, né? E aí o que acontece? Os professores, eles têm um local pra morar, eu acho que o governo dá esse local pra eles morarem do lado da escola. Era um local muito precário, mas muito sujo, muito feio, muito sem cuidado devido à pobreza. Não era assim, tipo, eles tentavam fazer o que eles podiam dentro das capacidade deles, mas todas as casinhas tinham um quadro do Mao Tse Tung, entendeu? No meio da parede, sabe? Então, assim, e é um povo que recebe uma alienação de fora. Eu não digo que eles são alienados porque, eles não estudam, eles não procuram saber, é porque eles não conseguem mesmo, não tem como eles receberem alguma outra informação que não seja a informação que vem totalmente captada pelo governo. Imagina se mesmo nas cidades o governo, tipo, bloqueia Facebook, tudo, Google, YouTube, tudo isso não tem na China, sabe? Imagina ainda na área rural. São pessoas que realmente têm uma confiança, eu acho que muito grande no governo. E, assim,
eu acho que ele tem deixado a desejar pra essas pessoas. A Tatazete me perguntou se quando eu fui fazer o trabalho voluntário com a IASEC, eles pediram alguma experiência prévia pra poder ensinar inglês, se eu dava aula sozinha, tinha mais gente lá. Eu vou fazer um vídeo separado só sobre isso, só sobre como foi meu treinamento pra poder dar aula pras crianças, essas coisas todas. Eu tive entrevistas online por Skype com o pessoal que faz o projeto lá na China. E eles selecionaram quem tinha fluência em inglês, quem tinha um currículo bom, quem tinha experiência com outras coisas não relacionadas. Houve sim uma seleção, teve projetos que eu apliquei e eu não fui aceita, e teve projetos que eu apliquei e fui aceita. Antes da gente ir pra área rural, a gente teve 2 semanas de treinamento e de planejamento das nossas aulas, que eu vou falar mais pra frente, mas basicamente, se você quer fazer trabalho voluntário na IASEC, eu acho que você não precisa de uma especialidade em nada, você só precisa levar o que você já sabe, e aí o resto, eles que cuidam, eles que vão te orientar, vão falar o que eles querem de você. E a última pergunta, o Edu Charão me perguntou: qual é a diferença da zona rural brasileira pra chinesa? Sinceramente, eu chutaria que é muito parecido com a zona rural brasileira. Falta água, falta luz direito, não tem acesso a muita coisa, não chega muita coisa lá. É uma pequena comunidade com um monte de fazenda em volta onde as pessoas trabalham. Eu acho que o principal de lá é que, por menor que seja a comunidadezinha ou a região, eles têm uma escola, sabe? A escola era o centro ali de tudo, era o centro da comunidade, era a escola, sabe? Era a maior coisa que tinha lá, sabe? Era a coisa mais bonita, mais bem feita e tudo mais da comunidade, era a escola. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito ainda aquela situação em que, como os municípios têm que cuidar das escolas primárias, muitas vezes a gente vê aquela coisa grotesca de, sei lá, crianças estudando embaixo de uma árvore ou sem infraestrutura nenhuma. Eu acho que nisso o governo chinês, eles dão uma atenção maior, que é em criar alguma estrutura pra sabe, pra ter pelo menos um mínimo ali, assim. Essa foi a diferença que eu senti. Então por hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixem aí embaixo. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais e de dar like, porque é importante. Tchau!